Olá, esse é o seu programa Reavivados por Sua Palavra, da TV Novo Tempo, aqui no canal da Esperança. Estamos todos os dias às 6 da manhã junto com você para estudarmos mais um capítulo da Bíblia. É assim que funciona. Cada dia um capítulo, lições maravilhosas que a gente aprende da Palavra de Deus. Quero mandar um grande abraço aqui para o pessoal de Pedra Branca, lá em Tararé. Que lugar querido! Tenho falado com o Mauri, a família dele, tanta gente boa que assiste o programa todos os dias ali naquele cantinho especial de São Paulo e do Brasil. Nós vamos fazer uma pequena recapitulação do capítulo anterior, que é o capítulo 20. Nós estamos em 1 Reis, capítulo 21 hoje, mas vamos recapitular o 20 que vimos ontem. Aqui fala de Acabe, o rei Acabe, que derrota os sírios. O rei da Síria, Ben-Hadad, ameaçou Acabe e ameaçou o seu povo, dizendo, olha, eu quero que você me pague tributo. E ele disse, não, tudo que é meu é seu, pode vir buscar aqui, não tem problema nenhum. Então Ben-Hadad mudou de ideia e disse assim, ó, eu estou indo amanhã aí com os meus soldados, nós vamos entrar na casa de todas as pessoas e vamos pegar tudo que a gente quer pegar. Aí eles não gostaram muito disso, o rei Acabe chamou os anciãos e disse, olha, ele está criando um problema, ele está querendo criar um problema conosco, eu não vou permitir que ele entre aqui. Nós vamos dar as coisas para ele, está tudo certo, ele tem um exército muito maior que o nosso, vai acabar conosco, então é melhor dar as coisas para ele, mas assim não. E ele mandou a notícia dizendo assim, olha, eu não vou fazer isso que você quer, de jeito nenhum, você já é campeão, você já venceu a batalha, ou vencerá a batalha, então não precisa agir dessa maneira, nós vamos lhe pagar tributo, vamos lhe dar ouro, prata, mas isso que você está pedindo eu não quero fazer. Enquanto isso, esse rei da Síria, o Ben-Hadad, ele estava lá com os seus principais comandantes, e outros reis também de outras pequenas nações, né? Cidades-estado que havia naquela época, estavam bebendo, estavam fazendo uma porção de coisas, e Deus disse a Acabe, disse, não, pode ficar tranquilo, não vai acontecer isso que o rei está querendo, vocês podem mandar para lá uns soldados, 232 soldados que vão pela frente, e eles foram. Como o Ben-Hadad estava bêbado e os seus soldados também, os reis que estavam ali, viram aqueles homens chegando e a ordem era que eles tirassem qualquer um do caminho. E eles foram tirando e mataram muita gente, 232, e o grande exército de Ben-Hadad fugiu. Era Deus agindo, lógico, para tirar esse exército do caminho do povo de Israel. E foram embora, ele se escondeu e Deus disse assim, olha, daqui a um ano ele vai voltar de novo. Mas nós vamos dar um jeito nele. Voltou depois de um ano, deu um problema danado e em vez de acabar com ele, o manteve vivo e isso trouxe um problema bastante sério. É chamado a atenção por Elias e acaba não morrendo, mas depois que ele morreu, o seu reino não continuou, sua família não continuou. Então, um pequeno resumo. A gente já volta para falar sobre o capítulo de hoje, 1 Reis, capítulo 21. Muito bem, estamos aqui de volta para estudarmos o capítulo 21 do primeiro livro dos Reis. Antes eu quero dizer para você que nos acompanha pelo YouTube, muito obrigado ali por ter se inscrito no nosso canal Reavivados por Sua Palavra, NT, da Novo Tempo, lógico. Você que ainda não se inscreveu, faça um convite para você se inscrever ali. Clique no sininho para receber as novidades, dê o seu like, é muito importante para que o programa possa atingir mais pessoas, cada vez mais pessoas. Muito obrigado você que transmite, que compartilha o programa para os seus amigos. Essa é uma coisa muito boa que as pessoas fazem, propagando a palavra de Deus, não é? É muito bacana isso. Quero agradecer também os Anjos da Esperança, que nos ajudam bastante para que todo esse sistema bacana, bonito de comunicação da Rede Novo Tempo possa pregar a palavra de Deus. Bom, vamos lá. O capítulo de hoje é um capítulo interessante, estamos falando de Acabe, né?
esse rei que a própria Bíblia diz que não houve nenhum rei antes como ele. De que maneira? Negativa, né? Todos os reis do Reino do Norte, eu tenho falado isso, repito, todos os reis do Reino do Norte foram maus. Tanto é que quando o reino é entregue lá para os assírios, ele se dissolve e não tem mais ninguém que segue ele pela frente. Deus só cumpre a sua promessa para Davi, não é? E para Salomão, mas para Davi, de dar essa continuidade por causa do Messias. Então, este egoísta rei Acabe olha para o terreno do outro, aquela frase que a gente usa, né? A grama do vizinho é mais verde. Ele olha para o terreno do lado da sua casa, do seu palácio, e deseja aquele terreno. Eu quero fazer uma hortinha aqui, então vou usar esse terreno. E busca o dono do terreno, que era Nabote. Lá para Israel tinha uma questão muito séria que a gente não entende muito, que é essa questão da herança. Então a terra estava muito ligada à promessa de Deus. Esta é a terra que eu vou dar para vocês. Era isso. A terra que o Senhor deu para minha família. A terra que o Senhor deu para minha tribo. A terra que o Senhor deu para a nação de Israel. Isso era importante. Cada pedacinho deste grande terreno, a Palestina, do lado direito, do lado esquerdo do Jordão, não é? Ali para cima do Egito, cada pedacinho tinha que ver com a vontade de Deus e com a promessa de Deus. Deus queria que o povo ficasse ali. Por isso que Satanás colocou nações assim ferozes ali, nações que matavam seus filhos para dedicarem-nos aos deuses dali. Tinham cultos os mais terríveis possíveis, né? Então ele colocou esse povo ali para não permitir que Deus cumprisse a sua herança. Então, pedir um terreno de alguém, se realmente essa pessoa só tivesse aquele terreno, ela não precisaria querer vender. Isso aqui é a herança da minha família. Ele fala isso aqui, isso aqui é minha herança. O verso 2 diz, Acabe falou para Nabote, dá-me a tua vinha para que me sirva de horta. Olha, eu quero fazer uma horta aqui. Pois está perto, ao lado da minha casa, dar-te-ei por ela outra, melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro que ela vale. A questão não era nem dinheiro nem outra terra. A questão do israelita aqui, nós estamos falando do Reino do Norte, era que aquela era a herança do Senhor. Tinha um peso muito grande. E Nabote não vendeu e não quis outra área. Eu quero a área que o Senhor deu para a minha tribo, para a minha nação e para a minha família. Essa repartição está aqui. E Acabe ficou muito desgostoso, verso 4 aqui. Ele diz que ficou desgostoso, indignado por sua casa, por causa de Nabote, etc. Mas no verso 3, aqui, só voltando um pouquinho, diz assim, guarda-me o Senhor de que eu dê a herança dos meus pais. Vejam, esse verso explica um pouquinho isso que eu estava falando. Mas Acabe ficou nervoso e tal, chateado. Eu coloquei aqui uma expressão do lado do verso 4, assim, buá, buá, estava chorando como uma criança mimada, eu quero. Na realidade, os reis pediam e as coisas aconteciam, né? Eu quero me casar com aquela mulher, mas ela já é casada. Não, mas eu quero, e pronto, ponto. O rei tinha esta soberania, podemos dizer assim, sobre os seus súditos, e ele não conseguiu nada com essa terra que ele queria tanto. Nabote disse, não vou vender, e ponto final. Essa é a herança da minha família, dos meus pais. Deus nos deu isso. Como é que você vai tirar? Eu tenho essa consciência, me respeite. Aqui, essa questão aqui, só abrindo um pequeno parênteses aqui, é muito importante a gente respeitar as pessoas, não é? Respeitar os seus conceitos, respeitar a sua vida. Mesmo que estejam fazendo uma coisa errada, eu não posso mudar a vida de alguém, a decisão tem que estar dentro do coração de cada um para mudança, não é? Deus não faz isso, Deus não muda as pessoas. E principalmente quando há um conceito religioso. Há muitas pessoas que por causa da sua fé são perseguidas no trabalho, na própria família. Olha, na própria família. Tem gente que nos procura, né, como pastor e diz, olha, minha família está me perseguindo só porque eu não bebo bebida alcoólica, a gente vai para as festas da família e eles ficam lá me instigando, não me respeitam, né? Então, na escola pode haver também uma perseguição, no trabalho, já mencionei, na família e até na igreja pode acontecer isso. A gente tem que respeitar as pessoas, as diferenças que existem entre as pessoas. Principalmente quando é esse aspecto aqui, aborda esse aspecto
espiritual, né, religioso. Mas aí vem Jezabel. Jezabel, vamos dizer assim, com a anuência de Acabe, foi quem criou toda essa situação para o povo de Israel. Ele se casou com a filha de um sacerdote de Baal, ela trouxe vários sacerdotes, trouxe uma porção de sacerdotes não só de Baal, mas de Astarote também, criou uma confusão entre o povo, criou ou construiu um templo, o próprio Acabe adorou Baal dentro do templo, quer dizer, o povo estava confuso, estava completamente perdido. E ela vê o marido naquela circunstância e diz assim, que é isso? Aqui até a frase é bem interessante, né? Verso 7, governas tu com efeito sobre Israel? Você é o rei ou não é o rei? Não é? O que você é? Tenha hombridade. Você é o rei, o que você quer tem que se cumprir. Deixa comigo. E assim, eu te darei a vinha de Nabote. Pode deixar comigo, eu vou dar essa vinha para vai se alegrar, fique tranquilo, eu tenho um plano aqui. Ela tinha acesso aos carimbos ali do rei e tudo mais, e fez uma carta convocando todas as pessoas que habitavam ali onde Nabote vivia. Os anciãos, especialmente, os nobres, o verso 8 diz aqui, e ela escreveu nessas cartas dizendo, vamos fazer um jejum, verso 9, né? E vamos trazer Nabote para a frente do povo. Então vamos convocar aí um jejum e chamem Nabote para ficar na frente do povo. E eles fizeram isso. E a orientação dela nesta carta que ela enviou para esses nobres e para os anciãos é que ele se colocasse diante de dois homens malignos, diz a Bíblia. O verso 10. Duas testemunhas contra ele, falsas testemunhas. E digam, dizendo, né, blasfemaste contra Deus e contra o rei. Ela não acreditava em Deus. Ela acreditava no rei, mas em Deus ela não acreditava. Ela acreditava em Baal. Ela era sacerdotisa de Baal. Ela é que puxou esta religião que estava ali ao redor do povo de Israel, desde Jeroboão, né? Jeroboão e outros reis, quando houve a divisão do reino do norte e do sul, já tinham essa situação de adorarem a Baal e outros tantos deuses dos povos que estavam ali. Mas Acabe cedeu assim de uma maneira como nenhum outro havia feito. O seu pai foi terrível, mas ele foi pior do que o seu pai nesse sentido religioso. Se casou com alguém que não tinha nada a ver com a sua fé e o puxou completamente para lá. Porque isso é muito importante que na escolha de um cônjuge exista compatibilidade espiritual. Isso é fundamental. Se há uma discrepância muito grande, é melhor que não haja um casamento. Aqui mesmo no Antigo Testamento, diz que andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Não, essa é uma questão mínima, né? As pessoas têm que ter alguma coisa mínima para poderem trabalhar, para poderem viver desta forma. Então, ela mesma não acreditava em Deus, mas ela criou uma situação toda para chamar Nabote de alguém que blasfemava contra Deus. E esta era a pior coisa entre os judeus. Entre esses judeus que não acreditavam totalmente em Deus, ou que compartilhavam a crença em Deus com outros deuses. E fizeram exatamente o que ela tinha dito na carta. Apregoaram um jejum, eles estavam vivendo o jejum, e no momento chamaram Nabote, as testemunhas falsas estavam ali e começaram a gritar e dizer blasfêmia, blasfêmia contra Deus e blasfêmia contra o rei, como se o rei fosse Deus, né? Como se o rei fosse um rei das outras nações que se consideravam também como deuses. Um erro tremendo aqui também, nessa visão de Acabe, que deveria levar o povo aos pés de Deus, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Isso tudo ela fez, eles apedrejaram Nabote, ele morreu, e agora ela manda a notícia, bom, podem pegar a terra, porque ele morreu. A terra não é mais dele, agora a terra é sua, pode plantar o que você quiser ali. Mas Deus estava também no controle, estava vendo as coisas, né? E aí no verso 17, Elias aparece. E Elias, segundo Acabe, era o perturbador de Israel. Na realidade, quem era o perturbador de Israel era Acabe. Elias era considerado por Acabe um inimigo. Você só fala mal, você não fala coisas boas a meu respeito. Ora, para que Elias pudesse falar coisas boas
a respeito de Acabe, ele tinha que ter um comportamento elogiável, né? E não era isso que acontecia. O comportamento de Acabe era um comportamento completamente distante daquilo que Deus havia programado para o seu povo. Ele estava ajudando a levar o povo cada vez mais distante de Deus, mais distante de Deus. E no último capítulo, o profeta já disse para ele que não haveria nenhum homem depois da sua herança, sua descendência, para ocupar o reino. Ao contrário do que acontecia no Reino do Sul, sempre da linhagem de Davi. Todos os reis foram da linhagem de Davi. Todos os reis foram. E aqui não. Aqui eles vinham e matavam um e o outro pegava e não tinham que ver, às vezes, muito com filhos, embora alguns deles sucederam no trono. Mas aqui ele diz assim, bom, você matou, verso 19, e ainda por cima, vejam como a questão da herança era importante, você matou e ainda por cima tomou a herança. Isso era muito importante, você matou e tomou a herança. Foi justamente o que Satanás quis fazer com Jesus, fazendo um paralelo aqui. Matar Jesus para tomar a herança, mas muito pelo contrário. Não foi ele que matou Jesus, né? Ele criou uma circunstância toda lá, mas Jesus morreu por livre e espontânea vontade. E a herança foi confirmada, foi ratificada. Jesus estava no controle de todas as coisas. Então aqui ele matou e tomou a herança. Assim, pois essa herança não vai ser boa para você. Assim como você derramou o sangue de Nabote na terra dele, assim o seu sangue também vai ser derramado nesta terra. E isso vai acontecer com você. As coisas não vão ficar simples aqui. E Deus disse que não teria sequência a sua família, aqui ele diz também sobre isso. O verso 23 fala que inclusive os cães devorarão Jezabel, quer dizer, a sua família vai acabar. Isso daqui não vai ter mais ninguém para dar sequência na sua família. Então acaba por aqui. Ele se arrependeu, se humilhou. O verso 27 diz que ele ouviu essas palavras, rasgou suas vestes, cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou, dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Então o Senhor disse assim, Elias, vai lá dizer para ele que tudo bem. Isso não vai acontecer nos dias dele, nos dias dos filhos dele. Aqui tem uma coisa interessante, ele não se converteu, ele continuou fazendo coisas ruins, mas Deus ele consegue enxergar assim um sentimento dentro do coração das pessoas. Muita gente diz que aquele que está na prisão, os encarcerados, né, que estão na cadeia, nos presídios, só aceitam Jesus porque eles estão lá. Para Deus não importa se eles estão lá ou onde quer que estejam, se eles aceitam a Deus como seu Senhor e a Jesus como seu Salvador, está valendo. Não dá para a gente diagnosticar, não, esse daqui está aceitando, mas ele vai em algum momento fazer alguma coisa ruim. Deus trabalha com as pessoas, isso aqui é bonito, Deus trabalha com as pessoas como se elas fossem realmente, definitivamente, viver aquilo que estão decidindo na hora. A gente não tem essa capacidade de Deus de ver o futuro, mas Ele mesmo tendo essa capacidade de ver o futuro, saber o que vai acontecer no futuro, Ele aceita uma decisão dessas. Acabe não manteve essa decisão, mas Deus aceitou essa decisão nesse momento. Então a gente nunca pode julgar as pessoas, a gente tem que respeitar. Então esse é o capítulo do respeito, né? Respeitar as posições das pessoas. Nabote, não quero vender, isso daqui faz parte da minha herança, isso daqui é meu, é da minha família, Deus deu. O Acabe, o rei, um homem que deveria ser sábio, deveria aceitar. E aqui no final ele acaba tendo essa atitude, né, de jejuar, de pedir para Deus, etc. e tal. E Deus aceitou. Deus aceita as nossas decisões como se fossem perenes. Não é? Esse é o respeito que Deus tem. E se em algum momento nós mudarmos de decisão, Deus vai respeitar também e lamentar, mas vai respeitar. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos pela bênção da vida e por estudarmos mais este capítulo, que nos ensina a respeito da fé, da esperança e do próprio respeito. Respeito que devemos ter para com as pessoas.
para com as suas convicções religiosas. Acabe não teve esse respeito. Mas nós pedimos iluminação do céu para que tenhamos isso em nosso coração. Para que o Senhor possa nos ensinar dia a dia, que fiquemos contentes com aquilo que temos, com as decisões que tomamos e pedirmos a Tua ajuda para que o Senhor nos oriente para seguirmos em frente até chegarmos no Teu reino. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, espero você no nosso próximo encontro e você fica agora com um clipe musical. Dorme tranquila, sem perceber que os sinais já se cumprem e não quer ver que o noivo chega. Festa está pronta, óleo se acaba então e ela dorme.